Toma, caralho! Tudo isso faz parte da minha formação. Valeu a pena demais. Fechei com 114 mil de gain líquido. Vocês não vão ganhar 5 milhões em 5 meses. E duvido que ganhem em 5 anos também. Tem que saber o que vocês fazem. Isso aqui é sala de traders. E mais do que uma marca, um brand, um produto, eles estavam comprando um time. Eu sei o que eu faço. Eu sei o que eu faço. Tenho orgulho e alegria de chegar onde cheguei, passando por tudo que eu passei. E eu quero que vocês sintam a mesma coisa com relação a vocês. Fala, galera! André Machado na área. Não, na área não. Eu lembrei uma coisa agora que eu ouvi uma vez de um colega meu na PUC do Rio, que ele falou que quem fica na área é cachorro. Se bem que minha mulher sempre me falou, né, que eu era um cachorrão, então tá valendo. Fala, galera, André Machado na área, o seu ogro de Wall Street no pedaço. Então, chegou o nosso dia e hoje eu vou te ensinar os primeiros passos para você se tornar um trader profissional e virar finalmente a sua chave. Para a aula de hoje, eu preparei um conteúdo do qual eu considero o pilar para um bom entendimento de onde vem a análise técnica e como ela pode ajudar a entender o mercado financeiro. Mas não é só isso. Você também vai ter muitos outros conteúdos ao longo desta semana, até quinta-feira, pois estamos na semana do trader profissional e o nosso lançamento do Tornando-se um Trader Profissional está começando. Bom, então, para começar, vocês estão vendo que eu caprichei aqui nos slides, né? Vocês estão acostumados com aquelas aulas do Ogroflix mais antigas, que eu aproveitava o material que eu desenvolvi ao longo da vida. Eu preparei aqui um material padrão youtuber, apesar de eu detestar quando falam que eu sou um youtuber. Meus filhos falam, papai é youtuber. Não, papai, e não falavam, falavam antigamente, hoje não falam mais, né? Ele fala, não, papai não é youtuber, né? A primeira vez que acho que eu comecei a ser reconhecido nas ruas, há uns 10 anos atrás, a minha filha brincou, pai, você é um youtuber? Pô, você já pode começar a ganhar roupa de graça. Bom, eu nunca ganhei roupa de graça de ninguém, apesar de eu ganhar muitos presentes dos meus alunos, como por exemplo, essa Sagrada Família maravilhosa, linda, que eu ganhei de uma aluna muito especial do Projetos 10%, mas eu nunca ganhei roupa por conta do meu trabalho, tá bom? Quem sabe agora, né, a Insider resolve patrocinar o meu canal, né, depois dessa minha confissão. Mas vamos lá, brincadeiras à parte, caprichei aqui no material, tá? Então, vamos começar do zero, do que é o mais importante na análise técnica. Na verdade, é de onde veio a análise técnica e tudo que veio a seguir nos últimos 150 anos. Estamos falando de teoria de Dow, tá bom? Bom, mas antes, né, algumas mensagens importantes, né, que tem a ver com o fato, que tem a ver com a razão de por que tantas pessoas falham como traders. Não apenas como traders, né? Como investidores, né? O Daniel Kahneman, que Deus o tenha, falecido aí recentemente, ganhou o Nobel de Economia justamente com 30 anos de estudos de como os investidores, né, perdem dinheiro, 90% perde para 10% ganhar. Daí vem o nome, né, em honra a esse trabalho que mudou a minha vida 4 anos depois que eu comecei, em 2006, né? Comecei em 2002, justamente quando ele ganhou o Nobel, mas eu tive acesso ao material dele em 2006 e aquilo realmente mudou a minha vida e vem mudando a vida de milhares, centenas de milhares de traders com quem eu já me relacionei desde a época de B3, como nas redes sociais, no Ogroflix e também principalmente no projeto Os 10%. Então, por que tantos falham? Porque falhar em planejar é o mesmo que planejar falhar. Ou seja, o trading, né, seja o day trading, o swing trading, o investimento de longo prazo, seja qual for a modalidade de investimentos, criptomoedas, futuros,
ele é um empreendimento. É um empreendimento. E como qualquer empreendimento, ninguém monta uma empresa. Vou montar uma padaria. Vou montar uma lavanderia. Vou comprar uma franquia de paleta mexicana. Cara, ninguém estala o dedo e começa no dia seguinte, bota um caminhão de dinheiro e vira empresário do dia para a noite, tá? Acho que até mesmo um pipoqueiro, ele precisa, né? Fala, vou comprar um carrinho de pipoca. Falei, beleza, aonde eu vou levar esse carrinho de pipoca? Tem algum cinema por perto? Tem um clube? Tem escola? Pô, tem que ter, tudo tem que ter um mínimo planejamento. Mas a maioria das pessoas acha que faz um curso, acabou, beleza, amanhã abre conta corretora, sai operando e vou ficar milionário em 6 meses. Puta, por isso que todos quebram. Não só porque caem nessas falácias dos picaretas, dos fake traders, desses influencers de rede social, como eles não só não têm a teoria robusta, né, e aplicada na prática como a gente faz, como eu faço nas redes sociais há 10 anos e há 8 anos no projeto Os 10%, como eles não se planejam para cair de cabeça. E você precisa cair de cabeça, você precisa gostar do processo, você precisa se envolver, e muitas vezes envolver também a sua família, que tem que ser parte dessa nova fase da sua vida. Você precisa de planejamento para esse empreendimento que é se tornar um trader. Então, essa frase para mim é fundamental. Falhar em planejar é a mesma coisa que planejar falhar. Ou seja, é líquido e certo. Se você falha no planejamento, você vai falhar como trader, tá bom? Então, segue o baile. Bom, aqui fazendo aí só para quem não conhece, né, quem está vindo assistir essa aula, não conhece o meu trabalho e do meu amigo Super Mario, né, tá aqui nesse slide. Ele é o mais feio dos dois, né, acho que dá para perceber aqui, a minha beleza grega aqui. O Super Mario é um amigo meu muito especial, um super amigo, e que foi meu aluno e estava na primeira turma do Projeto 10%. Apesar dele, o projeto tem 8 anos, ele já operava, como vocês estão vendo aqui, há 8 anos, né? Já tinha feito, sei lá, na época, mais de 50 mil reais ou dólares em treinamentos. Ele já operava super bem, mas ele era apaixonado por aprender, por estudar, e entrou no Projeto 10% na primeira turma, e alguns anos depois eu o convidei para ser professor, e hoje ele toca a sala do projeto Os 10%, as operações aí de índice dólar pela manhã. Eu, né, já fui empresário, trader, executivo de grandes multinacionais americanas de tecnologia, mas há 22 anos eu decidi seguir o rumo, né, a carreira de trader. Tá bom? Então, feitas as apresentações, vamos à teoria de Dow. Esqueci. Olha só para deixar você já salivando, né, de vontade de fazer parte do projeto 10%, esses aqui são os resultados, né, auditados, porque são montados diariamente com nossos alunos, publicados, né, em uma planilha. Esses são os resultados obtidos por nós no projeto Os 10% nos últimos 12 meses. Tivemos 70% de acerto operando mini índice e 79% de acerto operando mini dólar. Não é à toa que a satisfação dos nossos alunos, dos nossos traders, é de 92%. Beleza? Acho que isso por si só já vai prender a sua atenção até o final. Então, vamos lá. Então agora vamos começar com teoria de Dow finalmente, né? E eu botei essa frase porque a teoria de Dow é a razão, inclusive, de eu estar aqui agora falando com vocês, é a base de tudo que a gente precisa na análise técnica, né? É a própria análise técnica, é a raiz, é a origem de tudo. A maior parte da galera, né, desesperada para ganhar dinheiro, ignora a teoria de Dow, né? Então, ignora as bases. Bom, qualquer edifício, né, que não tem boa sustentação, não tem boa base, bons fundamentos, cai. É o que acontece com todos os traders que ignoram a teoria de Dow, tá bom? Então, uma primeira coisa que eu peço para vocês é que vocês parem de pensar como amadores. Mas eu estou começando agora, ogro. Tudo bem, você pode ser um iniciante, mas você vai pensar desde o primeiro momento como um profissional. E como profissional, você precisa conhecer a teoria de Dow e aplicar ela
todos os dias na sua vida, se você quer realmente ter sucesso no mercado financeiro, tá ok? Você não pode se preocupar em ganhar dinheiro agora, você tem que se preocupar em preservar seu capital. Isso um profissional faz. Os amadores querem ganhar dinheiro, não querem estudar, não sabem nada e, obviamente, isso nunca vai dar certo, tá? Então, vamos lá. Como eu acabei de comentar, análise técnica é fundamental, né? Tem até uma pegadinha aqui com a palavra fundamentos, né? E é proposital, tá? Porque a gente sabe que as duas grandes escolas de tomada de decisão no mercado financeiro são a análise técnica e a análise fundamentalista, né? Que analisa os fundamentos de uma empresa. A análise técnica analisa o preço. Só que vocês vão ver daqui a pouco, nos próximos slides, que a teoria de Dow é justamente, né, a análise dos preços. Por quê? Porque o preço tem todas as informações que a gente precisa para saber se a gente deve comprar ou se a gente deve vender. Seja uma ação, uma criptomoeda, seja um contrato futuro no day trading, seja para montar posição, para ficar dormindo de um dia para o outro com índice ou com dólar. Ou seja, a análise técnica ela vai analisar, né, principalmente a variação do preço, que mostra o quê? A força dos comprados versus a força dos vendidos, né? Quando tem muita demanda a um determinado ativo, muita gente querendo comprar, mais do que gente querendo vender, ele vai subir. Natural isso. E o inverso também. Se tiver mais pessoas querendo vender do que tendo pessoas comprando, o ativo vai cair, seja ele qual for. E qual a razão disso? Talvez a análise fundamentalista nos diga, né? E a análise fundamentalista, ela depende de macroeconomia, de microeconomia, depende de fluxo, depende de geopolítica, de política, né? Decisões políticas sendo tomadas naquele contexto que impactam uma determinada moeda, uma determinada bolsa, uma determinada empresa. Só que a análise técnica você não precisa saber nada disso, o que está acontecendo, o que está levando o preço para cima ou o que está levando o preço para baixo. Você simplesmente entende para onde está indo o preço e em cima desse movimento você vai montar a sua operação, tá? Então não é, como muita gente diz, uma coisa caótica, né? A análise técnica é sobe e desce, sobe e desce. Sobe e desce, né? Tem movimentos que parecem aleatórios, mas todos eles, se você olhar a floresta como um todo, todos eles têm um contexto, têm uma tendência, têm uma razão de estarem subindo ou de estarem caindo ou até mesmo de estarem andando de lado, quando o mercado está em dúvida ou está na expectativa da saída de alguma informação, seja um corte ou um aumento de uma taxa de juros, seja uma eleição presidencial, seja uma reunião de um conselho, tá? A análise técnica é a arte e também a ciência de olhar para onde está indo o preço de qualquer ativo, tá ok? E esses movimentos vão desenvolver padrões ao longo do tempo e são esses padrões que vocês vão aprender nesse treinamento. Bom, aqui só um exemplo aleatório, né? De um gráfico, para quem nunca viu um gráfico, né? Você vê que o gráfico faz zigues e zagues, né? Ele sobe e desce, ou seja, ele vai deixando topos e fundos, né, ao longo do tempo, conforme o mercado vai andando. Esses topos e fundos, né, são conhecidos como suportes e resistências. E é em cima disso que a gente identifica, né, da maneira mais clássica possível, as tendências. E todo trader profissional, todo investidor profissional sabe que se deve operar a tendência, porque aí vem uma frase, né, um mantra, né, uma lei no mercado financeiro que diz o seguinte: a tendência é sua amiga. Os profissionais, claro, há exceções, há estilos operacionais diferentes, mas os profissionais, os grandes profissionais, o grande capital, né, que é o que inclusive faz o movimento, o grande capital opera tendência e você precisa identificar as tendências.
tá? Bom, você viu que naquele gráfico a gente tinha um monte de barrinha, né? Parecendo até uma paleta mexicana, paleta mexicana de baunilha e paleta mexicana de chocolate, né? Mas a razão disso como a gente vai fazer os gráficos em colorido, eu vou trocar a cor, tá? Porque vai botar da analógica verde e vermelho, né? Talvez vai ficar assim. Ah, isso vai ficar assim? Então deixa. Tá. Então, alguns gráficos podem ser com paletas mexicanas verdes ou vermelhas, né? Mas o que são essas paletas mexicanas? É uma técnica, inclusive essa nasceu antes do Charles Down, que vem lá do século XVIII, de um trader de arroz japonês, aonde a oscilação de cada dia, se você abrir um gráfico diário e depois for para um gráfico intraday, o gráfico diário você tem um movimento zigue-zague e cada dia é uma paleta mexicana dessa, tá? Mas se você trocar para gráfico de 15 minutos, por exemplo, o índice ou o dólar, ou 5 minutos, aquela paleta mexicana vai virar, né, aquela única paleta mexicana vai virar um novo gráfico com 96 novas paletinhas, ou candlesticks, que é o nome correto, tá? E aí, o que a gente tem naquele zigue-zague do intraday? A máxima e a mínima daquela barra do gráfico diário e também a abertura e o fechamento daquela barra do gráfico diário. Então, o candlestick, né, ou essa paleta mexicana, é um corpo. Se ela estiver em branco, que é o padrão de mercado para plataformas, para quem gosta de uma coisa mais austera, né, menos papagaiada, se o corpo estiver branco, é porque a abertura foi na parte de baixo do corpo, fechamento em cima. Se a paleta mexicana, né, o candlestick for preto, a abertura foi em cima, o fechamento foi embaixo, ou seja, fechou abaixo da abertura. E se tiver esses tracinhos, né, para cima ou para baixo, elas são essas chamadas de sombras, elas marcam a máxima e a mínima daquele dia. Para cima é máximo, obviamente, para baixo é a mínima, né? Então, não necessariamente abriu na máxima e fechou na mínima ou vice-versa. Tem dias que isso vai acontecer, né? Não vai ter sombra, só vai ter cor. Mas isso a gente vai aprender mais adiante. Tá? Bom, os gráficos eles podem ser representados, né, como até mencionei há pouco, no longo prazo, no médio prazo e também no curto prazo, tá? E, inclusive, eles podem ter tendências opostas. A gente pode olhar um gráfico, por exemplo, semanal, que está olhando 2 anos, e você vê ao longo de 2 anos o mercado subindo, olhando a floresta. Mas se você olhar num gráfico diário, os últimos 2, 3 meses, pode estar caindo. Ou seja, e naquele última barra, né, o último candle daquele gráfico diário, se você abrir, pode ser que naquele dia esteja subindo. Então, os gráficos, eles têm tendências, mas as tendências são relativas a um determinado tempo gráfico, que você vai ter que escolher qual o tempo gráfico que você vai analisar baseado no tipo de operação que você vai fazer. Day traders usam gráficos curtos, né? 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos, 15 minutos. Né? Swing traders usam gráficos de 60 minutos, diário, dá uma olhada talvez até no semanal. Alguém que quer fazer posições maiores para mais longo prazo, os 60 minutos não interessa, vai olhar gráfico diário e gráfico semanal, talvez até mesmo um gráfico mensal, dependendo do tempo que você quer se posicionar, dependendo da sua estratégia, tá ok? Outra coisa importante na hora de você ajustar os seus gráficos, os gráficos podem vir em escala aritmética ou escala logarítmica. No day trade não faz tanta diferença isso, mas quando você olha períodos mais longos, né, períodos de anos, é importante que a gente olhe o gráfico na escala logarítmica. Por exemplo, uma ação que sai de R$50 para R$60, ela subiu 20%. Agora, uma ação que sai de R$10 para R$20, subiu os mesmos R$10 do exemplo anterior, ela subiu 100%. E a gente ganha dinheiro baseado na variação percentual, né,
de qualquer ativo. Então, a gente precisa, nas tendências, no gráfico, visualizar justamente as variações. Então, se é uma ação que você está acompanhando há 2, 3 anos, que saiu lá dos R$10, está agora sendo negociada a R$70, você precisa ver a variação dela, que sai de 70 para 80 não vai dar o mesmo ganho de quando saiu de 10 para 20, dá um ganho menor. Então, isso tem que estar refletido no seu gráfico, ok? Bom, vamos lá. Feito essa introdução técnica que é fundamental para a gente entender a teoria de Dow, vamos a ela, tá? Primeiramente, teoria de Dow, né, recebe esse nome em homenagem, porque não foi ele não deu esse nome para sua teoria, na verdade eram princípios que ele publicava no seu jornal. Qual é o jornal? É o Povo, o Dia, o Globo? Não, o Wall Street Journal. O jornal mais importante do planeta Terra. Para vocês terem uma ideia, a tiragem do Wall Street Journal nos dias de hoje, ela é maior que a soma dos 4 maiores jornais americanos lá nos Estados Unidos. Somados. Tá? Estou falando aí de Washington Post, New York Times, Los Angeles Times e USA Today. Somar a tiragem desses 4 jornais, o Wall Street Journal é ainda maior. E o Wall Street Journal, na verdade, começou até com uma newsletter criada pelo Charles Dow, onde tinha justamente, né, as sugestões de investimentos para os traders de Wall Street, baseado nisso que ele estava desenvolvendo, que veio a se chamar análise técnica e, depois de sua morte, teoria de Dow. Tá? Ele publicava isso também depois no seu jornal, no Wall Street Journal. E quais são esses princípios, né? Basicamente, os princípios mais importantes da teoria de Dow são esses 6 princípios. O primeiro deles, parece óbvio, até comentei ainda há pouco, mas é um princípio que dá para eu ficar falando durante horas sobre isso, mas não vou fazer isso com você, que seria sacanagem, né? O primeiro princípio diz o seguinte: o preço desconta tudo. Ou seja, como eu falei, por isso que eu chamei análise técnica, essa parte da teoria de Dow de análise técnica fundamental, porque ali estão os fundamentos macroeconômicos, microeconômicos, análise top-down, valuation, não importa. Tudo que os grandes players, né, usaram para tomar decisão e fazer aporte de milhões ou até mesmo bilhões numa determinada empresa, tudo que eles analisaram e que por conta disso tomaram a decisão de comprar ou de vender, né? Por exemplo, a gente tem visto aí a alta exorbitante das empresas de IA, com destaque aí para a NVIDIA, tá? Toda análise por trás do impacto que a IA vai causar na humanidade, na sociedade, nas empresas, né, que está levando bilhões de dólares, né, a entrarem nessas ações e a ação a passar, inclusive, o valor de mercado da própria Apple, passar os 3 trilhões de dólares de valor de mercado. Todas essas razões você não precisa conhecer para investir, por exemplo, numa empresa como essa. Se o preço está subindo dessa maneira, tá? O preço desconta tudo. Existem razões por trás disso. É claro que em alguns casos existem euforias, as bolhas, etc. Exige irracionalidade. Existe irracionalidade. Mas até mesmo isso, um analista técnico consegue identificar, né, ao longo do tempo, né, e sair, seja no primeiro dia que a bolha estoura, se ele está surfando ela, ou seja, né, reduzir posição e aliviando a posição, né, trabalhar com alvos, enfim. O importante é que você saiba o preço desconta tudo. Tudo que você precisa saber está no preço. Até porque, às vezes, a gente tem cenários macroeconômicos, até porque às vezes a gente tem cenários macroeconômicos, né, negativos e a ação está subindo, né, por alguma razão. Então talvez aquele cenário macroeconômico negativo para o país ou para o mercado como um todo, né, especificamente ele leva, por exemplo, a uma alta de dólar, mas uma empresa que exporta, isso beneficia essa empresa. Então um cenário macroeconômico adverso não necessariamente é adverso para todas as empresas, então algumas podem estar subindo. Então o preço desconta tudo, você vê o mercado caindo como um todo, mas algumas poucas empresas subindo. Por que será? Você não precisa saber, o preço desconta tudo. Então, esse princípio, como falei, podia falar horas, mas está aí. Os preços descontam tudo. Isso não é só um dogma, isso é fato, tá? Bom,
O movimento dos preços, segundo o princípio da teoria de Dow, o movimento dos preços segue uma tendência. Perfeito? Segue uma tendência. E é isso que você precisa saber identificar para operar como profissional. Identificar qual é a tendência, se é de alta, de baixa ou se está andando de lado. Tá? Terceiro princípio. O mercado tem 3 tendências, e não é o que eu mencionei antes, para cima, para baixo ou para o lado não, tá? São as chamadas tendências primárias, tendência secundária e tendência terciária. Tá ok? A gente vai ver isso mais adiante. A tendência primária é a mais longa, é a mais importante, então, obviamente, ela está sendo aqui contemplada como um dos princípios da teoria de Dow, onde a gente diz que essas tendências primárias têm 3 fases, tá ok? Quinto princípio, o volume deve confirmar a tendência. A maior parte das pessoas ignora isso. Existe um grande amigo meu, inclusive, que ele diz que no momento, né, que o volume confirma a tendência, né, isso está na tendência que ele está olhando, não precisa analisar o volume. Mas no nosso caso, que somos day traders ou até mesmo swing traders, o volume é muito relevante para identificar bons rompimentos, identificar momentos em que aquele ativo vai andar rápido. E é o que a gente gosta, né? Pegar o movimento bem no início, pegar o movimento bem no seu início, né? E com segurança de que aquilo realmente vai naquela direção, tá? E o sexto princípio, mais um que também parece óbvio, né? Mas talvez seja tão importante quanto o primeiro, né? Que muita gente não, eu acho que 90% desses caras que estão perdendo dinheiro é por conta de ignorar esse sexto princípio. Uma tendência é válida até ser revertida. Não é óbvio? É óbvio. Mas muita gente fica caçando fundo quando o mercado está despencando, a ação está caindo, tentando adivinhar que o mercado vai virar. Espera aí, o mercado tem tendência de baixa clara. Quando a tendência for revertida, ele virar, aí você entra comprado. Agora, ficar fazendo preço médio, né? Caiu 80%. Aí o cara vai lá, faz preço médio, aquela ação cai mais 50% em cima, né? No total está caindo 90%, portanto. Mas o cara olha 80%, já caiu muito, pode cair mais. Espera a tendência revertida. Essa é a maior causa de falência, de fracasso, não digo de traders, não. Estou falando de investidores, tá? Bom, os principais instrumentos da análise técnica são suportes e resistências, como eu mostrei há pouco. As paletas mexicanas, já estou vendo até um monte de hater vindo zoar com isso, mas isso saiu de improviso, tá? Numa tentativa, espero que bem sucedida, de ser pedagógico com vocês, tá? Então, nós temos os candlesticks, tá? Nós temos as linhas de tendência, onde nós vamos unir os topos e fundos, tá? Para visualmente identificar, né, o ponto que a gente pode ter uma ruptura de tendência, uma reversão de tendência. E nós temos também os indicadores, né, que são como se são, entre aspas, relógios, né, para a gente que está ali voando, a gente conseguir identificar, né, se estamos indo muito alto, se estamos indo na direção certa, se estamos na velocidade adequada, enfim. A gente vai chegar lá, tá bom? Bom, como eu falei, o preço pode trabalhar para cima, para baixo e para o lado. Não tem para outro lugar que ele possa ir, tá? Como é que você identifica a direção do preço? É muito simples, como vocês estão vendo aqui nesse gráfico de linha, né? Tendência de alta, topos e fundos que sobem, ou topos e fundos ascendentes. Tendência de baixa, topos e fundos descendentes. E tendência de lado, topos e fundos na mesma região, no mesmo quadrado, no mesmo triângulo, que já é um spoiler do que são as figuras. As figuras são simplesmente situações onde o mercado não sabe a direção que vai, ou não sabe, ou na verdade espera por alguma coisa para definir sua direção, né? O mercado está em fase de consolidação, lateralização, ok? Andando de lado.
Então aqui vocês estão vendo, né? Estou mostrando um gráfico aí de longo prazo do Ibovespa, né? Vocês estão vendo aqui esse fundo, né? Esse fundo que foi feito nisso de 2020 com a pandemia, ó. A gente vê que depois o mercado se recuperou, ou seja, entrou em tendência de alta, e eu posso pegar o primeiro fundo e esses fundos aqui de baixo, né? No caso aqui andou de lado um período, né? Traçar uma linha de tendência, ó, linha de tendência de alta. E aqui a gente viu que a linha de tendência de alta foi perdida. Eu poderia até aqui traçar uma linha de tendência, uma outra linha de tendência de baixa para esse movimento aqui curto, ó. E aqui, novamente, o mercado entra numa linha de tendência, num movimento de alta, quando rompe essa linha de tendência de baixa. Mas você vê aqui que durante esse período aqui, a gente vê no gráfico semanal que ele ficou literalmente andando de lado, né? Véspera de eleições, etc. Para depois, ideologias à parte, né? Mas uma série de incertezas saem do radar, né? Inclusive a guerra da Ucrânia fica meio que no passado. Você vê que o mercado volta a fazer topos e fundos ascendentes e nós temos aqui, ó, uma linha de tendência. Aqui você vê que depois o mercado volta a pegar uma linha de tendência de alta, ó, 3 toques aqui na linha e acabou de ser perdida, né? Entrando numa tendência de baixa, olhando aqui num time frame mais longo. Mas tudo isso pode ser levado para o gráfico diário. Inclusive, esses estudos no gráfico semanal, vocês vão vê-los também nos time frames abaixo, nos tempos gráficos abaixo. Por exemplo, o gráfico diário, ó, olha aqui, aquele estudo semanal aparecendo aqui quando o gráfico perdeu a tendência de alta, né, primária, de longo prazo. E aqui, inclusive, você pode ver, então aqui, olha, no gráfico diário, você vê que ele está até numa tendência de baixa, tá? Ó, numa tendência de baixa menor, no time frame menor, no time frame diário, ó, uma tendência de baixa, enquanto no semanal está numa tendência de alta. Então, é importante você vai aprender nesse treinamento, como traçar sua linha de tendência, porque em cima disso vai montar suas estratégias. Com relação ao 6º princípio da teoria de Dow, do volume, onde diz que o volume precisa confirmar a tendência, o que eu quero dizer, basicamente, apesar do que a gente, no trading, a gente tem técnicas de observar individualmente o volume para cada barra, para confirmar rompimentos, confirmar cansaço de tendência, etc. Mas aqui, sendo mais básico para quem está começando nessa arte do trading, da análise técnica, numa tendência de alta, mais pessoas vão ser atraídas para entrar nessa tendência. E com isso, a gente vai ter um aumento de volume dia após dia, confirmando essa tendência. É isso que eu quis dizer lá no 5º princípio. Muita gente ignora isso. E muitas vezes, uma tendência longa, de repente você vai ver que o volume vai diminuindo, é porque as pessoas vão perdendo interesse naquela ação, ou acredito que ela já subiu muito, então a gente já começa a mostrar uma fraqueza naquela tendência, né? Muita gente acha que numa tendência de alto o volume aumenta, então numa tendência de baixo o volume aumenta. Não. O volume confirma qualquer tendência. Numa tendência de baixa, você também vai vendo o volume aumentando. Por que o volume aumenta? Porque mais volume simplesmente mostra negociação. Gente comprando, e para quem está comprando tem alguém vendendo. Se a tendência é de baixa, tem mais gente vendendo do que comprando, por isso cai. Mas quanto mais gente quiser vender, mais volume vai ter. Então, o volume ele aumenta, né, na tendência de alta e na tendência de baixa, ok? Eu mostrei aqui para vocês agora um overview, confesso que muito básico, mas eu acho que é a expectativa de vocês que estão assistindo esse vídeo, né? Infelizmente, a galera dos dias de hoje, né, não gosta de vídeos muito longos. Inclusive, a galera ficou aqui pedindo para eu acelerar enquanto eu estava explicando para vocês, porque o padrão de hoje em dia é conhecimento muito rápido, né? E isso é muito perigoso quando a gente fala de mercado financeiro, que é onde a gente precisa aprender com profundidade. Mas eu passei aqui um overview da teoria de Dow, tá? Que é tão simples quanto isso que vocês viram. Não tem muito o que complicar nisso. E talvez essa simplicidade que faça muita gente deixar esse segundo plano,
né? E apostar a sua vida, o seu projeto de vida, os seus trades, o seu dinheiro em indicadores, em técnicas mais rebuscadas, sofisticadas, mais complicadas, que pareçam, sei lá, a caixa preta, um segredo, um pulo do gato. Não tem nada disso. Não existe nada disso. Inclusive, fujam quando qualquer um vier com esse tipo de abordagem. Indicadores que você não sabe como funcionam, indicadores proprietários que o cara, aqui, né, o pulo do gato, esse meu indicador, alguns até cobram por isso, né? Cara, centenas de milhares, milhões talvez de investidores ao longo do mundo, né? Muito antes do advento dos computadores, ficaram milionários operando nos mercados financeiros, seguindo essas regras que eu mostrei para vocês. Operar tendência, né? Confirmar a tendência com volume, aceitar que toda tendência continua sendo válida, independente do seu viés de já caiu muito, subiu muito, toda tendência vai continuar válida até ser revertida. Esses 6 princípios que eu mostrei para vocês, né? E com mais detalhe a gente tem aqueles princípios, né? Menos dogmáticos, mas que fazem parte da análise técnica, como as 3 tendências, primária, secundária, terciária, etc. É isso que você precisa dominar. Domine isso primeiro, saiba usar isso a seu favor para fazer dinheiro, muito dinheiro. Depois, com mais capital, com mais experiência, você pode entrar em conteúdos mais refinados, não vou nem dizer complexos, mais refinados, né? Que grandes plataformas como o Profit da Nelogica nos oferecem. Mas não adianta você cair na plataforma querendo botar um monte de penduricalho no seu gráfico, se você não souber olhar um gráfico, identificar a tendência, traçar os suportes e resistência, as linhas de tendência de alta e de baixa, inserir o volume para vê-lo confirmando ou não a tendência, e sinalizando uma fraqueza de tendência. Domine isso e talvez até você pare por aí e simplesmente vire um grande trader vencedor usando só isso, como milhares de traders fizeram ao longo dos últimos 150 anos, tá bom? Te desejo muito sucesso e muita sorte nessa nova empreitada na sua vida. Bem, galera, se você quiser cair de cabeça realmente agora conosco, né? E ir muito além, mas muito além, anos-luz além, né? Do que eu mostrei aqui nessa pequena aula, né? E quiser então se juntar ao projeto Os 10%, que é o projeto Os 10%, né? Esse nome, né? Como eu falei na aula, rapidamente, o projeto 10% foi uma sacada que eu tive, né, baseado nos meus tempos de professor na B3, aonde eu falava de análise técnica, de trade, e falava de finanças comportamentais, e falava não para desanimar os alunos, mas para estimulá-los, né? E também para alertá-los da dificuldade de ser trader. Eu falava, olha, dessa turma, 90% vai perder e 10% vai ganhar. Pessoal, pô, professor, como é que você fala isso? Eu falei, é estatística, o cara estudou 30 anos. Isso é estatística, isso não vai mudar. É estatística. Né? O nosso projeto é muito baseado nas operações, nossos resultados maravilhosos em estatística, né? Mas também não podia dar esse murro na boca do estômago dos alunos e ficar por isso mesmo. Mas eu falava, por que você que está achando que isso é um balde de água fria não pode ser o cara que vai ficar nos 10%? E o cara que está à sua direita, à sua esquerda, vai ficar nos 90%. Faça você ser um vencedor e fazer parte dos 10% que ganham. Então, o projeto Os 10%, né, quando eu criei, depois que eu saí da B3 como professor, foi baseado nessa filosofia, né? Não que no projeto Os 10%
10% vai ganhar e 90% vai perder. Mas se eu tiver 1.000 alunos, que esses 1.000 sejam vencedores, só que eu sei que estatisticamente, se eu converter esses 1.000 traders em vencedores, eu sei que vão haver outros 9.000 traders fora do meu projeto que vão ser perdedores. Essa é a filosofia do projeto Os 10%. Ok? Venha fazer parte dele. Como funciona o projeto Os 10%? É uma sala ao vivo, né? Que abre às 9 da manhã e fecha às 13 horas, que é o melhor horário do pregão, com mais movimento, com mais viradas de tendência, onde você pode no mesmo dia operar um movimento de alta, depois operar um movimento de baixa no mesmo ativo, porque o mercado virou por conta de uma informação que saiu. Enfim, a parte da manhã sai quase todos os indicadores, né, importantes na economia mundial, né? Sai o nosso IPCA, assim, né, índice de inflação, como sai o CPI, índice de inflação americano. No dia seguinte, a gente tem no dia seguinte à reunião do Copom, nosso Comitê de Política Monetária, a gente tem o efeito, né, da decisão que foi tomada depois que o mercado fechou na véspera e também que saiu no comunicado daquela decisão. Então, a parte da manhã é a mais importante. Por isso que a gente funciona das 9 às 13 horas. Tá ok? Mas estamos todos os dias no ar, aqui no YouTube, às 8 horas, fazendo uma análise macroeconômica, política, geopolítica, analisando as tendências dos principais ativos, fazendo intermarket análise para que todos vocês mesmos, os que não trabalham conosco no Projeto 10%, possam se preparar para a abertura do mercado às 9 horas, tá ok? Então, saiba que os nossos traders estão conosco, portanto, das 8 às 13 horas. 8 às 13 dá 5 horas, né? Ou seja, 5 horas com a gente todos os dias de segunda a sexta. E lembrando que quem é o responsável por essa sala e vem conduzindo ela há 2 anos com muito sucesso é o meu amigo professor, o Mário Pisani, ou Super Mário, como ele ficou conhecido dentro do projeto Os 10%. Ele sendo apoiado também pelo nosso ex-aluno e trader Lucas Albuquerque. Todos os dias vocês vão contar com o apoio desses dois feras das 9 às 13 horas e eventualmente eu apareço para justamente dar aqueles freios de arrumação que são necessários aí na questão emocional, na questão comportamental, quando eu vejo que o mercado está mais difícil e é necessário aí que a gente dê um suporte extra nessa parte comportamental que é tão importante aí na condução dos seus trades, tá ok? Importante. Muita gente entra no projeto Os 10% e não participa da sala, mas porque trabalha, porque vive em outro fuso horário. Nós temos centenas de traders fora do Brasil, né, do outro lado do mundo, no Japão, por exemplo. Mas o que acontece? A gente grava as aulas, todas as aulas, e mantemos ela no nosso portal por até 15 dias, né? Afinal de contas, a gente não é a Amazon, né, para ficar aguardando 8 anos de sala ao vivo, né, 4 horas por dia. Mas fica por 15 dias para que o aluno possa, né, assistir essa aula, pode botar até para passar mais rápido, né, a condição do mercado, as nossas operações que foram feitas, etc., e operar em paralelo, como se estivesse ao vivo, né, no simulador do Profit, no replay de mercado, né, enquanto vai acompanhando a sala. Ou seja, ele está treinando, está aprendendo. Nós temos muitos casos como esse, tá? Ou até mesmo um cara que acompanhou ao longo de todo o pregão a gente, né, e de repente não entrou naquela operação, perdeu aquela entrada, ele quer entender por que naquele momento ele vacilou, ele não conseguiu enxergar o que a gente enxergou, tá?
Então, é uma ferramenta muito útil também, essas gravações, para os nossos alunos que acompanham a sala e para aqueles que não têm a possibilidade de acompanhar, mas querem aprender conosco, ok? Galera, essa é só a ponta do iceberg. No Projetos 10%, eu e o Super Mário preparamos um conteúdo exclusivo para você, onde vamos te mostrar tintim por tintim de como você tem que operar para ser lucrativo no mercado financeiro. Para isso, estou abrindo as vagas do Tornando-se um Trader Profissional agora. Estou disponibilizando conteúdos exclusivos que eu nunca disponibilizei para ninguém, com exceção da nossa mentoria. Mas como você sabe, a mentoria tem um custo muito elevado e muitos que estão começando no mercado não querem ou não podem gastar tanto dinheiro agora sem ter um conhecimento prévio. Então é por isso que eu estou disponibilizando um super desconto de 35% sobre o Tornando-se um Trader Profissional. E ainda te dou a opção de escolher 2 planos. O plano com acompanhamento de 3 meses para as operações ao vivo ou 6 meses. E assim você poderá escolher o que for melhor para você. Nesse acompanhamento, o meu time especial Super Mário acompanha o pregão ao vivo e vai te ensinando a executar as estratégias aprendidas no Tornando-se um Trader Profissional. Veja só o que você vai ter no Tornando-se um Trader Profissional. Sala ao vivo para operar e tirar dúvidas, sala essa que funciona todos os dias úteis que tem mercado, das 9 às 13 horas. O curso Bolsa do Zero, para quem está iniciando do zero e não sabe absolutamente nada sobre o mercado financeiro, caso esse seja o seu caso. O curso de nivelamento, que vai do básico ao avançado com o Super Mário. O curso Como Funciona o Mercado. O curso Projeto 1 Ano, onde vou te mostrar um planejamento para você que está começando e como você deve fazer para ir aumentando seus ganhos. O curso Price Action exclusivo comigo, um curso que vai do básico ao avançado também. O curso Price Action puro, com o Lucas Carvalho, professor do Projetos 10%. Aulas especiais com professores parceiros, como cursos de derivativos, opções, análise fundamentalista. As aulas exclusivas da Neológica no Profit Day, que só no Projetos 10% você vai encontrar, para te ensinar a mexer na plataforma de operações do zero ao avançado, principalmente gestão de risco, fundamental isso. E agora a grande novidade do projeto Tornando-se um Trader Profissional. O curso de Setup Emocional comigo, onde te ensino análise técnica com finanças comportamentais. Tudo junto e misturado como deveria ser ensinado por todos os professores do mercado financeiro, mas que infelizmente você só vai encontrar isso comigo aqui no Projetos 10%. O curso Orientação Psicológica, para você deixar sua mente forte para enfrentar o mercado financeiro, sem deixar o psicológico afetar as suas operações. O curso Análise Técnica Explicada. O meu novo curso intensivo de análise técnica, que é exclusivo para Tornando-se um Trader Profissional. E o curso A Virada de Chave, para que você possa atingir sua consistência no mercado de uma vez por todas, a virada de chave. Além disso, somente no Tornando-se um Trader Profissional, quem comprar agora vai receber o Ogro Help. Serão 5 encontros de noite online para que você possa tirar as suas dúvidas que surgiram quando você começou as suas operações conosco. E mais, para os primeiros 50 alunos que adquirirem agora o Tornando-se um Trader Profissional, você vai ter um encontro presencial comigo e o Super Mário em um grupo exclusivo em São Paulo. Estou disponibilizando para você conteúdos exclusivos, coisa que nunca fiz antes e não devo fazer novamente tão cedo. Então aproveite essa oportunidade de pai para filho com dor de barriga, para que você saia desse ganha e perde e mude de vida no mercado financeiro de uma vez por todas. Agora é com você. Vai querer mudar de vida? Então, aproveite, pois as vagas se esgotam muito rápido e essa oferta é válida para hoje.
Te vejo no projeto dos 10%. E te espero amanhã para nossa segunda aula.